E aí, galerinha, beleza? Bom dia. Segunda-feira, 2 de dezembro. A gente vai aqui para nossa última aula, tá? No caso são nossas 3 últimas aulas, mas como essa parte não tem código, é mais falado mesmo, eu vou juntar as 3 em uma só. Beleza? Então tá show. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Orientação a objetos em C++ ou PO. Orientação a objetos é um paradigma de programação, ou seja, uma forma de estruturar e construir seu código. Objetos, no caso, são representações de entidades do mundo real ou conceitos abstratos. Cada objeto possui dados, atributos, comportamentos, métodos. Lembrando lá de classes, atributos, variáveis, métodos, funções. Aqui no caso a gente vai ter os dados, comportamentos. Foca nos seguintes objetivos: modularidade, escalabilidade, reutilização e isolamento. Até pelas mesmas coisas que a gente já falou em classe, reutilização e isolamento, poderia ser encapsulamento. Escalabilidade é porque se você trabalha com orientação a objetos, é só você ter mais objetos daquele mesmo tipo, entre outras coisas também, óbvio, E modularidade porque você começa a trabalhar com as interfaces, então você tem códigos mais modulares, porque agora, como a gente já viu, que a gente tem métodos estáticos, essas coisas, vocês conseguem... Na verdade, a gente não tem só os métodos estáticos, que vocês vão ver que tem os métodos virtuais, e isso vem a ser muito útil, na questão da modularidade, porque você faz com que classes tenham atributos ou métodos de outras classes, assim como a gente pode ter... Eu estou tentando lembrar de um exemplo aqui. Enfim. Tá. Que são, no caso, aquelas funções que a gente só declara e deixa que cada classe que chame, ela vai ser responsável pela implementação. Então, isso também traz mais modularidade. Vai ver isso melhor à frente aqui. O que é? A orientação a objeto segue esses princípios: encapsulamento, herança, abstração e polimorfismo. Encapsulamento. Encapsulamento refere-se ao conceito de ocultar detalhes internos de uma classe e fornecer uma interface pública para que objetos interajam com ela. Em C++, isso é feito definindo membros de classe como public, private ou protected. Public: atributos ou métodos acessíveis por qualquer parte do código. Private: atributos ou métodos só acessíveis pela própria classe. Protected: atributos ou membros acessíveis apenas pela classe e suas subclasses, ou seja, as classes ali que vão herdar de herança. Para fornecer acesso controlado, utilizamos getter e setters. Eles são funções que permitem fazer uma ponte com outros objetos, ou, no caso, sem perder o pilar do encapsulamento. Que acabou sendo o exemplo que eu dei para vocês em classes, porque eu fiz tudo com getSet, não deixei aberto. Aqui, o atributo saldo está encapsulado e só pode ser modificado por métodos públicos como depositar e sacar. O método getSaldo fornece acesso controlado ao valor do saldo. Ou seja, a gente tem como private o saldo, só quem tem acesso é a própria classe, e aí a gente vai ter que usar os métodos depositar ou sacar, porque eles vão fazer esse papel de modificar a nossa propriedade aqui, o nosso dado saldo. Tá? Aí você vai falar, mas por que aqui você já está declarando definindo? É porque aqui está num arquivo só, no mesmo fato, pelo qual não tem um ponteiro diz. Herança. Herança é um mecanismo que permite que uma classe, chamada de classe derivada ou subclasse, herde atributos e métodos de outra classe, chamada de classe base ou superclasse. Isso promove reuso de código e permite a criação de hierarquias. Então, você tem a classe pessoa, que tem tudo público aqui no caso, tem o nome, tem a idade, e você tem o construtor de pessoa que está recebendo o nome e idade, e exibir informação, nome e idade. E você tem a classe aluno, que está herdando a classe pessoa, ou seja, pessoa é a classe pai, classe base, e aluno é a classe filha ou subclasse. Veja que a sintaxe é apenas 2 pontos, public, ou que você for pegar aqui, pessoa. Public string curso, e a partir da pessoa, veja bem, a gente constrói o aluno, que vai ter uma string n, um int i, que é nome e idade, e uma string c, que é o curso. E com pessoa, a gente cria
né? Nome e idade. E curso aqui, que já era nosso. E exibir informação, a gente chama o método da própria pessoa, exibir info, né? STDC Alt, curso. Então veja bem, é sempre aquela anotação de 2 pontos, né? Para dizer qual namespace ou da onde você está puxando isso. Então você vê que agora você consegue trabalhar com classes interligadas, isso é interessante demais. Abstração. A abstração é o processo de esconder a complexidade dos detalhes internos de um objeto e expor apenas as funcionalidades mais importantes. Tá? Isso permite que você trabalhe com conceitos em um nível mais elevado sem se preocupar com os detalhes internos. Em C++, isso pode ser implementado através de classes abstratas, que possuem métodos que não têm implementação na classe base, forçando as subclasses a fornecerem suas próprias implementações. Era esse o exemplo que eu queria dar, eu me embolei, mas é isso aqui. Então você tem a classe forma, que tem o método abstrato aqui, né? Deixa eu só... A palavra-chave override marca que esta implementação vem de uma função virtual, ou seja, abstrata. Então aqui a gente tem a classe forma, que é um método abstrato que não possui implementação, marcado pela palavra virtual. Então aqui virtual, double, que é o retorno que a gente quer, calcular a área. Isso aqui é o nosso método, recebe 0. Né? E aí a gente faz círculo, está fazendo public forma aqui, né? Porque círculo está herdando os métodos, nesse caso aqui só tem os métodos, né? De forma. Eu tenho private double raio, public círculo double R, né? Beleza, R recebe R, raio recebe R. Double calcular área, override, return 3.14 vezes raio. Ou seja, aqui você viu que eu tenho aqui a definição, né? Ou seja, minha interface, e aqui a implementação. E aí cada classe que vier a usar vai poder usar essa função, porém, contudo, né? Com sua própria implementação. Isso é bom mais para a questão de organização de código, né? E também porque o trabalho é mais fácil com a camada de abstração, beleza? Mas sempre lembrar, se for fazer assim, tem que ser virtual, e lá embaixo, na classe que você está definindo, tem que ser override. Beleza? Desculpa. Interfaces. Uma interface define um contrato. Qualquer classe que implemente a interface deve fornecer implementações para todos os métodos definidos pela interface. Em C++ não existe uma palavra específica para interface, como em Java ou C#. Mas uma interface pode ser simulada usando classes abstratas que possuem apenas métodos puramente virtuais. Tá? Só um fun fact aqui. A gente tem o C e tem o C++, que é o C++, né? Por isso que a gente tem o mais. E a gente tem o C#, que é o C++++. Por isso quando você tem o C++, aqui você tem a hash, porque forma um mais em cima e um mais embaixo. Então você tem o C++++. Então vamos lá, interfaces. Imprimível, método puramente virtual ou abstrato. Virtual, void, imprimir, const, recebe 0. Class, documento, está herdando aqui os métodos, né, no caso de imprimível, e aqui ele está definindo a implementação dele. Tá? Isso aqui eu achei interessante porque não tem não tem um exemplo da saída aqui. Tá, tem ali na frente, então eu não vou falar agora. Foi mal, deu uma travadinha aqui, voltou. Então beleza, eu estou chamando o método, eu estou definindo o método imprimir para dentro da minha classe documento e estou chamando o método imprimir para dentro da minha classe boleto. Então com o mesmo método eu trabalho em duas classes diferentes, só especificando a definição de cada um. Tá? E aí vai ter o exemplo ali na frente, vocês vão ver melhor. Polimorfismo. Polimorfismo permite que um objeto de uma classe derivada, ou seja, né, na classe filha, seja tratado como se fosse de sua classe base ou classe pai. O comportamento exato é determinado em tempo de execução, permitindo o uso de funções virtuais que podem ser sobrescritas em classes derivadas. Polimorfismo se divide em dois tipos: polimorfismo em tempo de compilação
que é a sobrecarga de função e operadores, e o polimorfismo em tempo de execução, que são funções virtuais. Então aqui você tem o void forma, que até vai dar um exemplo melhor daquela parte lá de trás, que é a mesma questão. Forma tem o desenhar. E aí a gente tem o retângulo, que é a subclasse, que está herdando a classe base, que é forma. Então eu tenho void desenhar um retângulo. Ou o que a gente tem aqui, né, que é o virtual, desenhando forma genérica. Tá? Então toda vez que eu chamar só o do forma, ele vai estar desenhando forma genérica. Se eu chamar o do retângulo, ele a partir do forma, né, aqui do desenhar, ele vai estar fazendo, desenhando retângulo. Então isso aqui que ele está fazendo é literalmente sobrescrevendo, né, quando você chama aqui. E aqui embaixo, quando você vê, eu tenho forma 1 recebe new forma, que é esse aqui. Não tem problema, né, porque ele tem um método aqui definido. E você tem o forma 2 que recebe new retângulo, que é um filho, né, classe e subclasse, da classe base, que é forma. Então, se eu fizer forma 1 desenhar, a saída vai ser desenhando forma genérica, beleza? Porque é isso aqui que está implementado aqui dentro. Mas, se eu fizer forma 2.desenhar, que veja bem, é um método que eu peguei, tá, da interface aqui da forma, mas eu redefini ele dentro da minha classe, virtual override. Tá? Então, na hora, a saída vai ser desenhar um retângulo. Que isso aqui está sendo sobrescrito em tempo de execução. Beleza? Delete forma 1, forma 2, porque aqui são ponteiros. Solid. E aqui eu vou dizer para vocês que é uma parada muito interessante, principalmente os vídeos que estão aí depois de referência, porque antes de fazer a aula eu estava olhando, e para quem não conhece o canal lá do Felipe Deschamps, sei lá como é que pronuncio o nome desse maluco aí, canal muito bom, ele traz conhecimentos muito maneiros, e o vídeo que tem aqui específico sobre essa questão do Solid é muito legal, bem explicativo, ele é didático porque ele tem ilustrações. E aí depois ele também recomenda mais 2 vídeos que são de design pattern, né? E depois ele mescla o design pattern com injection, alguma outra coisa lá que eu esqueci. Eu sei que é maneiro pra caramba, tá? O design pattern é legal também o que ele mostra, porque ele mostra o design pattern das factories, que eu nunca tinha visto, mas depois que eu vi o vídeo eu achei interessante, estava querendo inclusive começar a implementar os códigos que eu puder dessa forma. Mas enfim, vamos lá. Na programação orientada a objetos temos 5 princípios de implementação, chamados SOLID, onde o S agora vocês vão me desculpar o inglês bosta, né, vou ter que falar, que é Single Responsibility Principle, sei lá como é que fala, que é o princípio da responsabilidade única. A gente tem o Open Closed Principle, é o princípio aberto e fechado, Liskov Substitution, ou substituição, sei lá das quantas, Principle, que é o princípio da substituição de Liskov. E a gente tem Interface Segregation Principle, que é o princípio da segregação da interface. E por último, D, que é o Dependence Inversion Principle, o princípio da inversão da dependência, que é como se fossem esses dois aqui juntos. Peço desculpa aí o meu inglês, eu só leio mesmo, a pronúncia é uma bosta. Beleza? E aqui vocês têm um conteúdo extra, que é o que eu falei, né, aprofundando princípios de POO e ilustração dos princípios SOLID. Beleza? Esse aqui, no caso, se eu não me engano, é do Deschamps, e esse aqui é eu acho que é mais um artigo. Show? Então vamos lá. Lembrando que a gente está passando rápido, aqui não tem código, porque a gente não usa muito essa questão de herança, essas paradas. Nos projetos que a gente tem hoje, não sei em relação ali ao VSS e ao SPL, né? Eles poderiam ter essa usabilidade. Mas, e aí por isso que a gente não foi dando exemplos muito em código. Mas, se vocês tiverem alguma dúvida, só vocês falarem com a gente que a gente está aqui para tirar a dúvida de vocês, né? Certamente. Beleza? Então, para a nossa aula.